Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide. E eu quero começar hoje esse vídeo lhe perguntando: você é uma pessoa chantagista? Você tem um comportamento em que os seus amigos, familiares, pessoas do trabalho, quando elas se referem a você, pontua que você tem a habilidade na área da chantagem emocional? Você trabalha, convive, tem amizade com perfil assim chantagista? Então, a chantagem emocional é quando alguém se utiliza da emoção do outro para obter o controle, para ter a condição de que tudo aconteça do seu modo, do modo estabelecido por si mesmo. Quando nós amamos uma pessoa, ou quando nós nos relacionamos com alguém, nós desejamos que a relação ela passe sem conflito. No casamento, um casal, eles tendem a fazer de tudo para não ter uma briga. No trabalho, é comum que você ouça alguém dizer assim: eu não gosto de problema, eu não gosto de conflito. Eu prefiro ficar calada a ter que dizer alguma coisa. Bem, se você é do tipo que gosta de ficar calado e que você não tem a coragem de confrontar a pessoa a respeito do comportamento dela, então você se torna um prato cheio para figuras manipuladoras. A chantagem emocional, ela tem como finalidade isso: se utilizar de um perfil que não gosta de conflito para que obtenha todo o privilégio que for necessário. A chantagem emocional, ela pode ocorrer na relação de pais e filhos, na relação conjugal, na relação no trabalho, na relação com os amigos. Em todo lugar que você estiver, sempre terá alguém com um perfil manipulador e que se utiliza da chantagem emocional para obter resultados favoráveis a si mesmo. Qual é a metodologia que uma pessoa com um perfil chantagista ela se utiliza? A primeira é gerar insegurança na outra pessoa. Então, se o caso é um chefe, ele pode dizer que pode demitir essa pessoa, que pode mudar a função dela para algo que ela não quer. Se é no lar, o marido pode dizer: eu vou beber, agora eu vou sair com o carro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, com uma maneira de gerar medo. Então, é comum que pessoas que convivam com um perfil assim estejam o tempo todo sendo ameaçadas. Provoca culpa. Tudo isso que está acontecendo comigo é por sua causa. Eu estou nesta situação porque eu abri mão disso e disso e disso por você. E aí, desse modo, o chantagista, ele consegue exatamente aquilo que ele quer usando as palavras-chave para alcançar, para atingir a outra pessoa. É comum quem convive com esse perfil viver tomado de remorsos. Poxa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter ouvido a pessoa, eu deveria ter isso. Então, é muito comum que essa pessoa também traga como característica aquela percepção de pena, né? A pessoa é digna de tanta pena, de tanto dor, mas isso é uma artimanha para que ela consiga ou ele consiga aquilo que ele quer. A dependência afetiva é muito comum em figuras chantagistas. Ela se mantém ou ele se mantém numa posição infantilizada. Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer, eu só consigo ir se for tendo a companhia de alguém, eu só posso ficar se eu tiver a companhia, eu não consigo fazer nada sem você. Isso parece uma grande declaração de amor. Eu não consigo fazer nada sem você. Mas, na verdade, isso não é uma declaração de amor. Isso é uma declaração de dependência. E essa dependência, tantas vezes, é planejada, é organizada
para manter o outro totalmente a seu serviço. Agora, como é que essa pessoa consegue fazer com que quem está à sua volta faça tudo que ele ou ela deseja? Primeiro, essas pessoas elas choram fácil, né? Mas chora com facilidade. Parece que o mundo vai acabar se não fizer aquilo que a pessoa quer. Aí, se essa artimanha não der certo, aí vem uma outra estratégia que é não falar. É ficar emburrada, como acontece com as crianças, quando elas querem um brinquedo e esse brinquedo não chega. Então, a pessoa fica como que eu estou de mal com você, como acontece com as crianças. E na medida que essa pessoa fica indiferente dentro do trabalho, ela fica indiferente dentro da casa, ela fica indiferente na relação de amizade. Aí todo mundo que está à volta vai fazer de tudo para tirar aquela pessoa daquela condição de lágrima, aquela condição de silêncio, de afastamento, aquela cara triste. Então, a chegada de uma figura que utiliza da chantagem para manipular o outro é uma coisa muito sutil. E se você não se der conta, você se torna um boneco na mão dessa outra pessoa. Aí talvez você pergunte, mas por que algumas pessoas se tornaram chantagistas com o passar do tempo? Talvez fosse bom perguntar como os pais desta pessoa, no passado, administravam conflito. Como era que sua mãe, quando ela queria algo do seu pai, quando ela desejava algo, qual tipo de artifício, qual a maneira de administrar conflito que sua mãe ou seu pai vivia dentro deste lar? Será que essa pessoa tinha uma mãe que toda vez que ela queria uma coisa, ela chorava horrores? Ela ficava muda durante dias. Ela se negava a algumas obrigações, algumas situações internas do lar. Quebrava algumas rotinas, até que o outro fizesse a vontade dela ou a vontade dele. É importante você identificar onde você aprendeu a administrar conflito usando a chantagem emocional. Então, como é que eu devo lidar com uma pessoa que eu amo, vai permanecer na minha vida, porque é um pai, é uma mãe, é uma irmã, é uma amiga, é um esposo, é alguém que trabalha diretamente comigo e eu não vou sair da empresa. Como eu posso encontrar um caminho de equilíbrio convivendo com uma pessoa com este perfil? A primeira coisa é ganhar consciência do que significa a chantagem emocional. Em segundo lugar, buscar comunicar com esta pessoa sobre o efeito do comportamento dela no ambiente social. É importante confrontar a pessoa com o modo como ela administra ou ele administra um conflito. No momento em que a pessoa está no ápice da chantagem emocional, em que está chorando muito, que está muito fragilizada, é importante que quem esteja convivendo diga não e mantenha o não. Porque se a pessoa está apresentando um sintoma de não conversar e agir como uma criança, é necessário então que você permaneça com seu não. Porque se depois dela passar, ou dele passar por tudo isso, obtém aquilo que queria, terá valido a pena a chantagem emocional. Então é importante aprender a dizer sim, aprender a dizer não e aprender a dizer também espere. Uma vez que você disse não, é importante sair da zona de risco. Quer dizer, você diz o não e você sai de cena. Para que não tendo espaço para esta pessoa demonstrar quão sofrida, quão injustiçada ela está de não ter sido atendida no seu desejo. Então, é importante saber dizer não e, em seguida, sair de cena.
para que a pessoa tenha condição de se refazer diante daquele não. Realinhar a atitude quando você retorna. Esse encontro com a pessoa, depois que a pessoa está mais calma, aí é o momento de realinhar comportamento. Diante de X circunstância, você se comportou de tal maneira, eu agi de tal maneira visando isso, e da próxima vez que você agir desta maneira, a resposta vai ser não, e esse comportamento seu não vai ser vantagem dentro do relacionamento. Nós vamos precisar conversar e alinhar o percurso que eu preciso seguir com você. Todos nós precisamos controlar a nossa vulnerabilidade. Todo ser humano tem vulnerabilidade. Agora, a vitória está em você identificar a sua vulnerabilidade e você trabalhar na direção de atuar na vida de uma maneira diferente. Não importa em que lar você nasceu e foi criado. Não importa com quem você aprendeu a utilizar a chantagem como forma de resolver conflito. Dá tempo mudar. Porque todo ser humano ele pode mudar. No momento que ele recebe o confronto e que aquele projeto não funciona, a pessoa vai encontrar um outro caminho de negociação e de conversa. Então, que esta semana seja uma semana onde você vai dar atenção à sua vulnerabilidade. Um grande abraço para você.